Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Laírton também, nosso vice-prefeito. E, inclusive, essa semana a gente estava falando ainda, a gente tem uma história, algo histórico dentro do município de Marques de Souza, pois somos a primeira dupla prefeito e vice que se reelegem no município de Marques de Souza, dentro da história de Marques de Souza como município. Então é algo histórico também. Quantos anos mesmo que tem Marques? Esse ano completa 30 anos. Olha só. Em dezembro deste ano, primeira vez. Isso aí, iremos comemorar 30 anos de município, de emancipação. E como é que está esse início de trabalho com essas mudanças que o Ricardo falou, né? Uma secretária permanece, por que dessas mudanças? E imagino que tem bastante demanda, reeleitos, mas com um governo novo. Com certeza, a gente não para nunca, né? Inclusive porque tem muitas obras acontecendo em função da reconstrução. Mas sim, permanece a secretária Cibele na Secretaria da Educação, né? Assim como todos os outros secretários da gestão anterior, faz um ótimo trabalho. Todos os outros secretários também. Nós tivemos uma equipe espetacular nesses primeiros 4 anos. Equipe mesmo, equipe dá para se dizer família, né? O Laírton era vice-prefeito e também estava à frente da Secretaria da Saúde, que agora então está sendo conduzido pela primeira-dama, Ana Paula. Então ela já tem um histórico como enfermeira, trabalha há mais de 20 anos na prefeitura aqui em Lajeado, é concursada aqui. Então tem formação também, pós-graduação em gestão em saúde pública. Então nada melhor do que ela, gabaritada para esse posto, né? Conhece os programas também e tem um desejo, uma ansiedade muito forte também de poder contribuir o máximo possível para o nosso município. Então ela substitui o secretário Laírton, né? Laírton assume somente como vice-prefeito nessa gestão e a nossa intenção é nós caminharmos mais forte ainda na busca de recursos, tanto a nível federal, estadual, programas, novos projetos, buscando verbas junto com os emendas junto com os nossos deputados e senadores, né? Então vai ser um trabalho muito forte que o Laírton vai fazer. Ele que também vai contar depois um pouco desse histórico, já vem de uma caminhada de assessor, de deputado, conhece Brasília, conhece também a Assembleia Legislativa, conhece os corredores, então ninguém melhor para essa função do que o vice-prefeito Laírton. E, obviamente, vai estar junto também aí na gestão, na tomada de decisões. Secretaria da Administração também, a gente trouxe sangue novo, Edna Kremer, que inclusive é a presidente da comissão em prol da ponte, né? Já trabalhou muitos anos, ela trabalhou dentro da administração pública, se retirou por 8 anos, agora retornou, então já tem um conhecimento como é que funcionam os trâmites internos, trabalhou em vários setores, trabalhou no RH, trabalhou na parte tributária, trabalhou frente a projetos também, trabalhou na saúde, então tem um conhecimento amplo. E dentro desse perfil que a gente tem de trazer novas lideranças também junto à política, vamos lá. Na Secretaria de Obras, Márcio Bucho. Na Secretaria da Agricultura, Rubens Heineck. Coordenadora do CRAS, Renata Cherini. E esqueci alguma secretaria? Meu vice-prefeito. Foram todas. Todos, né? Então é isso aí. Então, Renata que estava em Estrela. Isso, que estava em agora Estrela. em Marques. Está em Marques, Coordenadora do coordenando o CRAS. Exatamente. Os desafios, obviamente, eles são grandes, né? Uma continuidade de mandato, mas se encerrou um mandato no final deste ano. Então, todos os trâmites de encerramento de uma gestão e o início de uma nova gestão. Então, são desligados os CCs, os contratos temporários, né? Se dá baixa tudo e se recontrata, se reinicia uma nova gestão, que inclusive ontem conseguimos finalizar toda a parte do orçamento do ano passado, se conseguiu finalizar a gestão do ano passado, né, a gestão contábil, porque ela não
A gente não consegue encerrar ela no dia 31 de dezembro, como a gente gostaria. Então, ela acaba entrando, isso é em todos os municípios, acaba entrando no ano seguinte. Então, ontem a gente finalizou, com incríveis quase 55 milhões de recursos que entraram nos nossos cofres, né? Isso de várias frentes. Isso é o dobro do que em 2001 a gente teve de receita, no nosso primeiro ano de governo, né, que nós tivemos 26 milhões, então é mais do que o dobro de receita em 2024, então isso também é algo histórico. Nossa folha dos servidores em 22%. Qual é o orçamento desse ano? O orçamento projetado é 38.750.000. E no ano passado? 33 milhões. E acabamos finalizando em 55 milhões. Sim, veio o recurso da Defesa Civil, sim, mas todos esses recursos vieram porque fizemos projeto, porque a equipe trabalhou incansavelmente, muitas viagens a Brasília, tanto minhas, mas principalmente do Laírton, para também captar e trazer esses recursos para que a gente pudesse fazer a reconstrução do município. Vamos lá, prioridades. Qual é o carro-chefe? Eu sei que tem dificuldades, que tem muitas áreas para olhar, mas o que vocês começam essa administração pensando, não, é aqui que a gente tem que dar fazer a maior força, gastar mais tempo para que as coisas aconteçam? Eu acho que, para também depois passar a fala para o vice-prefeito, Laírton, algo que deu muito certo nos primeiros 4 anos de gestão foram os grandes incentivos que a gente teve para com o agro, para com as indústrias, para com o comércio. E aí os números estão aí. O agro, o valor adicionado do agro cresceu 186% de 2020 até 2024. A indústria cresceu 125% no valor adicionado e o comércio 80%. Isso é reflexo, obviamente, do trabalho da comunidade, da população, mas a gente também acredita que foram os nossos incentivos, os incentivos que a gestão trouxe para essas frentes que fizeram que o nosso valor adicionado elevasse tanto. Isso também refletiu bastante no índice de retorno de ICMS para o município e, em cima disso, também, obviamente, um bom leito a mais de recurso que vem através do próprio ICMS. Então, esse é um dos nossos pilares, a gente quer continuar nesses incentivos para a iniciativa privada, né? Eu sempre falo nas minhas falas, a gente não precisa aumentar imposto, a gente precisa incentivar a produção. Dá algum exemplo desse incentivo, prefeito? É mão de obra, é recurso? São várias formas de incentivo. Que nem para o comércio a gente tem a nota da sorte, né? Todo ano, aí, esse último ano, nós repassamos 85 mil reais que são sorteados em Vale Compras no comércio do município. Então, são prêmios grandes, né? de uma proporção grande. E são Vale Compras que, de novo, ficam dentro do município. Né? Assim, nós temos no agro o incentivo que vem através do repasse do incentivo produção. Então, sobre a produção que o munícipe produz, ele ganha um retorno em cheque produção, que a gente fala, cheque leite, e também, principalmente, as grandes terraplanagens que nós fizemos, que foram no total de 36, entre aviários, chiqueirões e tamos de leite. Então, isso também aumenta consideravelmente a produção, principalmente do frango e do suíno, que agrega muito no valor adicionado, e também provoca a sucessão familiar, que é algo preocupante que está acontecendo no nosso interior, a evasão, né, dos jovens do nosso interior. Incentivando, a gente consegue fazer a sucessão e também trazendo um grande retorno. Para a indústria também. A indústria, a gente tem várias frentes que a gente pode incentivar. Desde terraplanagens, cessão de áreas de terra, pagamento de aluguel ou parte do aluguel, mas, obviamente, dentro de um plano de negócio bem estruturado,
apresentado para o município, né, para a gestão. Em cima disso, nossos técnicos fazem avaliação e dentro desse cenário a gente concede os incentivos. Laírton, a gente falava agora há pouco sobre campings, né? Acho que é uma pauta também interessante, capital gaúcha dos campings, né? Assim, continua sendo assim, conhecida? Continua. Marques de Souza, mesmo que já não tem os mesmos, acho que eram 7 campings lá antes de 2010, né? Mas 4 deles que foram fortemente afetados estão com as portas abertas. Um é um pouco mais fechado, né? A gente falava ali, o Estacão é um pouco mais para as pessoas que têm as casas ali, mas temos Germano, temos Riacho Doce e o Campo da Pedra, né? De Marques de Souza, todos voltaram a funcionar apesar dos grandes problemas. Isso. Bem colocado. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela, prefeito e aos nossos ouvintes que nos acompanham. Como nós conversávamos há pouco nos bastidores, o Marques de Souza ainda mantém, apesar de ter sido profundamente atingida em 2010, e que aí nós tínhamos mais campings, e agora a natureza já havia se recuperado de novo as margens, e isso fez com que novamente muitos visitantes frequentassem nossos espaços principalmente junto ao Rio Forqueta, mas também na parte do Rio Fão. E agora, então, nessa catástrofe de maio de 24, então teve uma devastação, uma verdadeira devastação. Então, sobrou muito pouco, mas graças à resiliência, ao incentivo das pessoas, né, que gostam daquele local, e nós também, como administração, como o prefeito já havia mencionado, nós não medimos esforços com horas-máquina, com auxílio de horas-máquinas e também para recompor, restabelecer o quanto antes, principalmente os acessos às vias principais e a resiliência, a união dos moradores e das pessoas que frequentam lá, e já estão nos auxiliando a dar uma nova cara. E agora também o clima é de seca, possibilitou que as obras avançassem, já se vê uma organização bem diferente do que estava, e as pessoas estão lá se banhando no rio, estão frequentando os espaços e estão recuperando as pracinhas internas, espaços para aquele jogo de futebol, aquele churrasco, aquele momento de lazer, de confraternização. Falando em obras, né, e resiliência, temos pontes que foram levadas, principalmente a que faz ligação lá com o Travesseiro. Uma ponte baixa está sendo construída através da iniciativa da associação. Atualizar a situação das duas pontes. A outra, falávamos até fora do ar, que está sendo encaminhado por Travesseiro, mas Marques de Souza, total parceiro nessa obra também. Exatamente. A ponte alta, a principal ligação, ela foi cadastrada pelo município de Travesseiro junto à Defesa Civil. Claro, os dois municípios, desde o primeiro momento que foi possível o contato, nós temos sempre conversado, dialogado muito, uma ajuda mútua entre os dois municípios, e por isso, nesse esforço também, os moradores e empresários se juntaram, montaram uma associação que está construindo a Ponte Baixa, por causa que é uma medida mais emergencial, uma medida mais rápida, porque hoje a atual ponte de contêineres, que foi também construída pela união das duas comunidades e de empresários, e também com o auxílio de horas-máquina de ambas as administrações, de cada lado da margem, cada um faz um pouquinho, e todos fazem uma grande obra. E aí, essa semana, a gente viu assim, uma intensa movimentação. Tivemos aí um pequeno atraso, mas também uma compreensão por parte da FEPAM da necessidade dessa obra e de acelerar esse processo, por causa que a passagem com containers, ela teve duas chuvas que deixaram a estrutura bastante danificada. Graças a Deus que ela não foi levada embora. Teve alguns caminhões também que quiseram atravessar onde não podia, né? Levaram o goleiro embora, né? Mas tudo bem. Volta e meia, a gente está suscetível às pessoas que não têm empatia, que não se colocam no lugar daquela
das duas comunidades que precisam passar daquilo. Então, a gente, aproveitando a tua colocação, a gente faz aqui novamente o apelo, né? Que as pessoas respeitem, não passem com carga excessiva, né? E esses locais que respeitam a comunidade local, que precisa descansar, precisa daquilo lá para sobreviver. As duas comunidades, elas precisam dessa passagem, né? E para a sobrevivência nos municípios. E a obra essa está avançando a um ritmo bastante acelerado. É para quando essa? Final de abril. Final de abril. Ficar pronta no Ficar final de pronta abril. final de abril. Se o tempo colaborar... E se qual continuar é a altura ali colaborando em relação à água? Porque é 1,5 metro acima da Então, lâmina d'água. Essas chuvas que cobriram ali a ponte do container vai cobrir ela também. Então, exatamente, provisoriamente sim. fica sem o acesso, Sim. depois a água baixa. Exato, baixa e está Mas liberado não deve ter novamente. problemas Né? com a estrutura dela. A princípio não. Está se projetando para não. Subir o rio, né? Pelo que se vê lá na estrutura, até fui hoje de manhã lá ainda olhar, porque ontem concretaram uma boa parte dela, da base dela. A estrutura que está lá, com ferros estaqueados para dentro do leito do rio, para dentro do cascalho, e toda a estrutura amarrada e todo aquele ferro. A gente jamais pode subestimar o Rio Forqueta, mas a ideia de que aquilo ali realmente sustente. E só para complementar, Laírton, também, nós agora, e Ricardo, a gente está trabalhando também na desapropriação, obviamente amigável, das áreas que vão ser impactadas pelo acesso no lado de Marques e Souza, essa ponte baixa, né? São 4 propriedades que precisam, uma parte delas serem desapropriadas. Para nós, isso cabe aos municípios estruturarem os acessos a essa ponte baixa. A ponte baixa é recurso captado através da associação, através da iniciativa privada. Os acessos vai ser responsabilidade dos municípios para fazer. Então nós temos muito trabalho ainda também para fazer os acessos. E a estrada Benjamin Der, que leva a antiga ponte, onde também vai entrar agora esse acesso à ponte baixa, também vai ser dado ordem de início daqui a uns dias para ela ser recuperada, porque parte daquele asfalto também foi arrancado pela enchente. E, rapidamente, a ponte alta autorizada a licitação, mas tem algum prazo? De 40 a 60 dias para finalizar a licitação. Então, semana que vem a gente já vai ter uma reunião junto com o Travesseiro. Eles vão conduzir todo o processo, mas Marques também vai precisar entrar com algumas contrapartidas, questão ambiental, questão de bota fora, enfim. Mas a verba é do governo federal. A verba é do governo federal, e destinado 13 milhões e meio. 13 milhões e meio. Tanto o desmanche da ponte, que vai ser mecânico. Vai ser totalmente demolida. Isso. A parte que sobrou não vai dar para aproveitar, não, então. Está condenada. E aí, 40 a 60 dias e dando tudo certo, previsão de construção, conclusão. Depois vem a parte do empenho, obviamente, da liberação da primeira... Eu acho que pelo que foi nos passado, o pagamento é em 3 etapas. 30% e 40% na finalização da ponte. Obviamente, eles empenham, vão repassar o valor inicial e inicia a obra. E conforme a obra for evoluindo, vai ser feitos os novos repasses de recurso. Isso foi o que a Defesa Civil nos passou na última reunião que a gente teve junto com eles, junto com o município de Travesseiro, inclusive. Tá bom. Prefeito Fábio Mertz, vice-prefeito Laírton Heineck, do município de Marques de Souza, obrigado aí pela presença de vocês aqui na rádio. Sucesso aí no início dessa segunda gestão, um bom ano pela frente. Obrigado, Ricardo, Gabriela. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes. E até breve a gente volta aqui com mais novidades, né? Afinal, Marques de Souza, em 2025, vai comemorar os seus 30 anos e a gente vem aqui anunciar toda a programação e todos os projetos que nós vamos implantar ao longo desse ano e dos próximos 4 anos. Muito obrigado, forte abraço a todos. Eu vou trazer mais ligeirinho 3 novidades. Nós recebemos também, nós fomos agraciados pelo governo federal com 3 grandes projetos também. Uma escola infantil, uma escola fundamental e um novo posto de saúde. Todos os 3 já empenhados. A escola 10 milhões de reais, a escola infantil 3 milhões e 700 e o posto de saúde 3 milhões e meio, né? Todos com recurso federal. Todos recurso federal, projetos que nós encaminhamos dentro do Calamidades
e fomos E agora contemplados. foram contemplados. Então vai ter um ano de bastante trabalho lá. Tem que no marcar Aquisições. outra entrevista para verdade. seguir o papo aí. Exatamente. Boa, boa. Isso aí saiu de quando que é a oficialização? Agora, Dessa verba? mês de dezembro, novembro e dezembro, foi oficializado o empenho dessas obras. Então, deixar a gratidão a você sempre pelo espaço aqui concedido, né? A Rádio Independente sempre também parceira dos municípios e estamos aí